da amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Quero já glorificar e exaltar o Senhor pela confirmação da palavra dessa noite, porque houve a confirmação através dos quadros do presbítero Ayrton. Depois a confirmação veio e se estendeu aos dos quadros do presbítero James, e aqui, em nome de Jesus, o Senhor vai terminar de falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma coisa eu tenho certeza: Deus nessa noite requer começar de mim conserto, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, amados, lá no livro de Apocalipse, em meio às cartas que o Senhor mandou, que Jesus mandou que João escrevesse e enviasse ali às igrejas, sempre havia o término dessas cartas, era da seguinte forma: e a igreja, o Espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós temos ouvidos, em nome de Jesus, ouçam o que o Espírito de Deus vai falar conosco aqui nesta noite, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Todos encontraram? Amém? Então vamos. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Só até aqui. Podeis aceitar glórias ao Senhor. Nós temos aqui, aleluia, um homem que é um homem que vem anunciando, preparando então o caminho do Senhor Jesus. Bem diferente dos demais profetas, dos demais sacerdotes. A Bíblia não fala, mas para quem vai estudar, para quem vai procurar saber a respeito da vida de João Batista, nós vamos reconhecê-lo como um sacerdote. Seu pai, Zacarias, era sacerdote, servia no templo do Senhor, e consequentemente também João Batista veio a ser um sacerdote. Só que João Batista ele veio quebrando então todo aquele tabu, tudo aquilo que já havia desde o princípio na vida daqueles sacerdotes, que era introduzido, que era administrado através dos sacerdotes. Então vem João Batista e começa então a sua caminhada de uma forma bem diferente. De uma forma bem diferente das demais profetas, que serviam no templo, mas serviam no templo em Jerusalém. João Batista aqui, ele vai servir ao Senhor, ele vai anunciar a mensagem do Senhor no deserto, queridos. Então nós vamos ver que se difere muito a forma que Deus então começa a usar esse sacerdote para que o nome dele viesse a ser glorificado e exaltado. Entendemos também que João Batista era um homem, queridos, que se estivesse nos dias atuais, seria um homem que seria muito discriminado, um homem que poucos dariam valor e que poucos até mesmo ouviriam. Por quê? Pela forma que ele pregava. João Batista, em momento nenhum, nós vemos ele falando de uma forma onde viesse estar massageando o ego de outro ser. Não. A mensagem dele, o tema central da sua mensagem era o quê? Arrependam-se, falando sobre arrependimento, sobre o reino de Deus, e é tudo isso que Mateus também vem falando. Mateus ele introduz, ele fala dentro do seu evangelho a respeito de reino, queridos. Ele vem anunciando o rei Jesus, aleluias. Então nós vamos ver toda a mensagem de Mateus, em todo o livro de Mateus, ele falando de reino, ele fala de reino nas parábolas, ele tem uma sequência, e João Batista então introduz a mensagem, falando: olha, arrependam-se, pregando para aquele povo. E a palavra nos diz que toda a região, todo o povo descia para ouvir João Batista. E muitos, queridos, em meio à sua mensagem, aleluias, eram convencidos pelo Espírito de Deus a se arrependerem e descerem as águas.
E nesta noite eu creio que não vai ser diferente. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos sair daqui convencidos, queridos, que nós temos que mudar, que temos que se arrepender. Não basta ser salvo, nós temos que entrar no reino de Deus. Aleluia. A salvação é gratuita. Quem aqui já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante as mãos. Quero conhecer você que já confessou, que fez aquilo que a palavra de Deus, aleluia, fala. Eu quero te conhecer nessa noite. Então, glória a Deus para você que já é um salvo, para você que recebeu a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que não fez nada, que não é pelo mérito humano, que não é pelo que nós fizemos, que nós recebemos essa graça, mas foi pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que nós recebemos essa graça e a salvação. Então, queridos, em nome de Jesus, nesse momento, coloque a mão no seu coração e você vai repetir aquilo que eu vou falar nessa noite. Senhor Jesus, nesta noite, pela graça, eu fui salvo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha salvação. E agora, eu te peço que pelo teu Espírito, o Senhor me convença a me arrepender e me converter em todos os meus maus caminhos, porque eu quero entrar no reino do céu. Amém. Jesus, então aqui nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho a respeito da vida de João Batista. Mas aqui nós não vamos nos prender em suma no que fala, no que é, no que representa, o que João Batista fez. Nós vamos falar sobre o tema central da mensagem de João Batista, que é arrependimento. João Batista fala a respeito de arrependimento, queridos. E ali nós sabemos que dentro disso aí, ele fala pregou para todos ali, e muitos se arrependeram, muitos batizaram e receberam ali, em nome de Jesus, a mensagem de João Batista, porque ele acreditava que o reino de Deus estava perto, o reino de Deus, aleluia, era chegada a hora e que as pessoas precisavam se arrepender e se converter. E aí talvez você se pergunte nessa noite e fale, mas suma, em verdade, o que é se arrepender? Então, eu ter aceitado Jesus, eu ter confessado Jesus como meu Salvador, não foi o suficiente para que eu viesse me arrepender, para que eu viesse me converter, para eu ser salvo e para eu entrar no reino dos céus. Não, queridos. Arrependimento no original significa mudança de mente, mudança de comportamento. Metanoia significa mudança de mente. Ou seja, hoje eu tenho que entender, eu tenho o entendimento que o arrependimento não consiste no mero fato em eu estar triste porque eu fiz algo de errado, porque eu entristeci o meu irmão. Não se resume, não se restringe ao fato de eu sentir o remorso por ter feito algo de errado. Não. É se arrepender, eu entender que eu tenho que mudar os meus conceitos filosóficos, os meus conceitos religiosos, os meus valores, mudanças de valores, aleluia, tudo isso para que eu possa aceitar, para que eu possa então, em nome de Jesus Cristo, entender que o arrependimento significa também que eu não estou sendo, se eu tenho que mudar as minhas opiniões, os meus conceitos filosóficos, se eu tenho que mudar os meus valores, se eu tenho que mudar algumas coisas que estão inseridas dentro de mim, dentro dos meus sentimentos, significa, amados, que eu não estou sendo dirigida e governada por um Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E quando João Batista ele diz, olha, pois o reino dos céus está próximo, aleluias, ele está querendo dizer, olha, o reino de Deus, o governo de Deus está próximo.
Venha o governo de Deus sobre a sua vida. Venha o governo de Deus, aleluia, sobre a terra, sobre a face da terra. E governe todos os homens, todos aqueles que se arrependerem. Então, todos aqueles, amados, que dizem ter se arrependido, têm que entender que a sua vida agora vai ser reinada, vai ser governada, vai ser regida, vai ser guiada, vai ser dirigida, conduzida pelo governo do nosso Deus Todo-Poderoso. E é algo que muitos naquele tempo não tinham, como também nos dias de hoje não tem esse entendimento de que esse arrependimento consiste nisso, de que o reino de Deus é deixar ser guiado, ser conduzido por um Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e que criou a terra, o Deus que governa, que rege todo esse planeta, amados, e que quer reger e quer guiar, quer governar a minha vida e a sua vida. Só que para isso é necessário nós entendermos. Entendamos uma coisa: se hoje eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, aleluias, mas eu continuo a andar conforme os meus conceitos, conforme os meus pensamentos, conforme tudo aquilo que eu entendo que é certo e correto eu fazer, fica difícil, amados, de eu entender a palavra de Deus e obedecer, me submeter ao reino do Senhor. Se submeter ao reino de Deus, aleluia, ao governo de Deus, estar debaixo da liderança do governo de Deus, amados, nada mais é do que você aceitar a fazer a vontade do nosso Deus. E é isso que o cristão, muitas vezes, aquele que diz o crente, que crê, aleluia, em Jesus, não entende. E nós vamos ver que parte da igreja, parte do povo de Deus, está meio perdido em meio a tudo isso. Por quê? Porque simplesmente porque eu aceitei Jesus, eu amo Jesus, eu sou simpatizante da palavra de Deus, simpatizante das coisas de Deus, mas é difícil aceitar a fazer a vontade desse Deus. É difícil eu renunciar o meu eu, o meu orgulho, os meus valores. É difícil eu renunciar, eu deixar de lado tudo aquilo que eu projetei, tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu elaborei para a minha vida, agora para poder me introduzir, para poder me encaixar dentro da vida do Senhor, dentro daquilo que Deus escolheu para mim. E é por isso, amados, que Deus tem encontrado dificuldade, tem visto, dificuldade para poder entrar no coração de muitos e fazer morada. Quando lá em Apocalipse está dizendo que Ele está à porta, Ele bate, e que aquele que ouvir a sua voz, abre e deixa Ele entrar, Ele entra e faz morada, significa justamente, está implícito justamente nesse tema de arrependimento. Olha, se vocês me ouvirem, se vocês deixarem eu entrar na vida de vocês, eu vou entrar e vou guiar, eu vou governar, eu vou levar vocês, aleluia, vou conduzir vocês da melhor forma possível aqui na face da terra. E ainda por cima vocês vão entrar no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é difícil, voltando aqui às dificuldades que o ser humano tem de se deixar ser guiado e conduzido pelo Senhor, de aceitar a vontade de Deus para a sua vida, queridos. É no meio disso que muitos ainda estão perdidos, achando que se arrependeram, que se converteram, quando na verdade nada de convertido tem. Estão salvos, porque pela graça nós não podemos confundir as coisas. E o que mais a gente vê é as pessoas confundindo, o cristão confundindo as estações, achando que uma vez salvo, você vai ser salvo para sempre. Mas não significa que nós vamos, que essa salvação, aleluia, sem a obediência em Cristo, sem estar debaixo do senhorio, do governo do nosso Senhor Jesus Cristo, vai te fazer entrar no reino de Deus. Então João Batista prega, e ele fala aos fariseus, ele fala aos saduceus, ele fala a toda a classe
aleluia, de sacerdotes daquele tempo, para que eles se arrependessem. Mas o interessante é que nós vamos ver que parte daqueles homens, eles apenas ouviram o que o Espírito Santo, o que João Batista falou, mas eles não deixaram a palavra entrar em seus corações, não aceitaram. Sabe por quê? Porque dentro do conceito deles religioso, dentro do conceito deles filosófico, dentro dos valores, dos princípios que eles acreditavam estar certo, eles não precisavam mudar em nada, queridos. E assim que tem acontecido com muitos de nós. Quantas e quantas vezes nós achamos que as nossas verdades, que aquilo que nós acreditamos, que a nossa verdade é a verdade que tem que reger e guiar os nossos passos. Quantas e quantas vezes nós estamos nos perdendo, achamos que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, que é o certo, a minha maneira de servir ao Senhor é o que importa. A minha maneira de servir ao Senhor é o que é certo. Quando na verdade, queridos, Deus não tem se agradado. Quando na verdade não é aquilo que Deus escolheu para mim nem para você. Quando na verdade o que o Senhor quer que nós façamos é totalmente diferente daquilo que nós estamos fazendo para Ele. Mas só que o nosso orgulho, o nosso eu foi louvado aqui nesse último hino. Senhor, eu quero ser limpo, eu quero descer, eu quero mergulhar, eu quero ser limpo, eu quero ser purificado. Na verdade, muitas vezes nós ouvimos, até mesmo entramos na atmosférica, entramos no clima de adoração, de louvor, mas na verdade, amados, louvamos a Deus somente com os nossos lábios, porque o nosso coração está bem longe. A verdade é que Deus, de fato, Ele quer que a gente mergulhe mesmo nas águas do Espírito. A verdade é que Deus quer que nós o busquemos mesmo, justamente com o propósito de sermos libertos, de nos purificarmos, de nos santificarmos, de aceitar a vontade dEle para as nossas vidas. Só que nós não deixamos, porque estamos presos ainda ao nosso orgulho, ao nosso egocentrismo. A verdade é que o povo que se diz povo de Deus é egocêntrico, não gosta de perder, não gosta de estar por baixo, não gosta de se humilhar, não aceita de maneira alguma correção. O povo de Deus, o povo que se diz povo de Deus, amados, não quer descer do salto, não quer ser guiado e não quer ser conduzido pela voz do Senhor. E aí, amados, não há arrependimento. E se não há arrependimento, infelizmente, estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados ao fracasso. Sabe por quê? Porque eu relacionei alguns textos aqui e ele nos diz, Mateus 7:21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, sabe aquele texto que muitas vezes, aquela palavra que muitas vezes nós escutamos? Olha, aqueles que profetizaram quando o Senhor Jesus diz que muitos naquele dia serão um dia de grande surpresa, onde muitos chegarão e falarão: mas Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu fiz, enfim, sinais, prodígios e maravilhas. Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Eu não quero vocês na minha presença, iníquos. Sabe o que Deus está querendo dizer? Olha, eu não quero vocês que não se submeteram ao meu senhorio. Eu não aceito vocês entrarem no meu reino, vocês que não se sujeitaram a mim, vocês que se decidiram andar segundo os seus próprios conceitos e as suas próprias vontades, vocês que passaram a vida inteira dentro da minha casa, mas uma vida escolhendo por si mesmo, uma vida onde vocês me buscavam, onde vocês se rendiam aos meus pés, mas simplesmente com o propósito de reter aquilo, de buscar aquilo que eu poderia dar a vocês. Eu não aceito vocês no meu reino. Vocês tiveram a oportunidade de se arrepender,
que fazia bem para o seu ego. Eis que te digo que entrega uma chave, eis que te digo que uma porta está aberta, eis que te digo que farás uma viagem, eis que te digo, enfim, receberás uma grande quantia. Isso é gostoso ouvir, é bom, massageia o nosso ego, massageia o nosso orgulho, amados. Sabemos que vamos estar bem, sabemos que vamos estar por cima da carne seca, saber que o nosso desejo, o nosso ego está sendo realizado, está sendo satisfeito por um Deus Todo-Poderoso. É maravilhoso. Mas é triste saber que a vontade de Deus não é essa para a nossa vida. Que o reino de Deus não consiste em comida e bebida. É triste saber que o reino de Deus não consiste em ganhar dinheiro, em ficarmos como lobos, correndo de um lado para o outro atrás do dinheiro. Quando na verdade, queridos, nada nós vamos levar para o céu. Nada. Nada dessas coisas. Nós vamos levar até mesmo no nosso caixão. Caixão não tem gaveta. E ainda se tivesse gaveta, não teria condições de comportar tudo que nós adquirimos na face da terra. Ainda que você hoje se sinta um pobre, ainda que hoje você se sinta um miserável, um desfavorecido financeiramente, que despede somente a roupa do corpo e a cama para poder deitar, ainda assim não caberia a sua cama e não caberia as suas roupas e os seus sapatos. Mas uma coisa eu te digo em nome do Senhor Jesus Cristo: no reino dos céus vai entrar todos aqueles que obedeceram e se submeteram a fazer a vontade do Pai. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Muitas vezes nós achamos que o pobre de espírito é o pobre coitadinho. Tadinho dele. Coitadinho dele. Tão pobrezinho. Oh, tadinho, tão sofridinho. Oh, coitadinho, não tem um sapatinho, não tem uma roupinha, não tem uma comidinha. Oh, coitadinho, nem empreguinho o pobrezinho tem, tão humilhado. Amados, o pobre de espírito, em espírito, é aquele que se submete a fazer a vontade de Deus, é aquele que depende do Pai. Glória a Deus. Você depende de Deus? Você depende de Deus para quê? Para comer? Para beber, para vestir, para dormir, para ir, para voltar, para casar, para separar, enfim, para fazer, para acontecer. Glória a Deus, temos que depender dele para tudo. Porque a palavra do Senhor diz que sem ele nada nós podemos fazer. Graças a Deus. Mas irmãos, em nome de Jesus, dependa de Deus. Aprenda a depender de Deus e se esforçar para fazer a vontade do Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Reino dos céus. O que é o reino dos céus? Eu falei. Reino é governo. Significa, aleluia, que tem alguém que manda. Você sabia que tem alguém que quer mandar na sua vida? Se você ainda não aceitou o governo dele, ele quer mandar na sua vida. Ele quer mandar, ele quer reinar, ele quer governar os seus passos. Nós falamos em nome de Jesus, chega! Chega de querer ser guiado por você mesmo, pelaquilo que você planejou, pelaquilo que você deseja, em nome de Jesus Cristo. Se você tem aceitado a vontade de Deus em todos os quesitos da sua vida, você está debaixo do senhorio do Senhor. Aleluia. Você tem agradado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você casou sem pedir a direção de Deus, saiba que isso não agradou. O Pai não governou seus passos neste momento. Se você escolheu a sua profissão sem pedir a direção de Deus, sem estar debaixo do governo de Deus, sem saber o que era que Ele tinha para a sua vida, não agradou a Deus. Se você tem viajado, tem passeado, tem rodado, sem estar debaixo da direção, sem ser a vontade de Deus, você fez pela sua própria vontade, pela sua carne, isso não agradou a Deus. Se você, amado, em nome de Jesus Cristo, tem feito e acontecido, para mim não detalhar aqui por conta do tempo,
aleluia, sem ser guiado pelo Espírito, sem aceitar a vontade do Pai, você não está debaixo do senhorio do Senhor. E você sabia que se hoje Deus te chamar, e você não se arrepender, você não pedir perdão a Deus, você não se entregar a Deus conforme Ele quer, você não entra no reino dos céus? Pode ter alguém que queira contestar comigo, mas você não vai contestar contra a palavra do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Aleluia. Eu poderia citar N versículos onde prova o que eu estou falando para você nessa noite, pelo Espírito, pela palavra de Deus, que é a verdade, que guia e que norteia as nossas vidas para entrar no reino dos céus. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, amados, aceite a vontade de Deus em sua vida. Eu não sei o que Deus tem mandado você fazer. Eu não sei, aleluia, de que forma você se encontra diante do Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aceite hoje. Não resista mais à voz de Deus. Não resista mais à voz de Deus na sua vida. Entenda que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos são exatamente os que aceitam fazer a vontade do Pai. Não adianta você achar que é escolhido se você não faz a vontade do Pai. Você não entra no reino. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você está salvo pela graça. O amor de Deus. Interessante que o arrependimento, ele abre portas. Ele abre caminhos para a nossa vida. O arrependimento, ele abre portas e abre caminhos para a nossa vida, queridos. Talvez hoje você veja o céu fechado. Talvez você tenha orado e tenha falado: Senhor, o céu se encontra enegrecido para mim. Senhor, parece que o céu está de bronze. Parece que a minha oração não sobe aos céus. O que está acontecendo? E Deus manda te dizer nesta noite: o céu se fechou, as janelas não se abriram, porque eu não tenho guiado a sua vida, eu não tenho sido o Senhor da sua vida, eu não tenho governado os seus passos, você não tem se submetido debaixo da minha vontade. Aleluias! Por isso o céu está fechado. Por isso você não tem tido, eu também, eu me coloco, quando eu falo você, eu estou partindo para mim. Talvez, amados, é por isso que nós não temos encontrado resposta para as nossas orações. Talvez é por isso que as portas ainda não se abriram, as janelas não se abriram. E aquela bênção que você tanto quer, que você tanto almeja, você não recebeu. Sabe por quê? Porque você insiste ainda em ser uma criança diante de Deus. Quando, na verdade, até mesmo as crianças têm entendimento, aleluia, de muitas coisas. Vemos crianças hoje que entendem de tudo. De tudo. Eu me deparei uma vez com uma criança ela tinha 2 anos. Eu fiquei estarrecida de ver. Ela falava perfeitamente. Ela nem gaguejava para falar. E tudo ela entendia. E é interessante que quando ela queria alguma coisa, ela articulava para poder conquistar aquilo que ela queria. Eu fiquei besta de ver o entendimento que aquela menina tinha e tem. E aí, amados, nós, com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, queremos estar muito criança diante de Deus. Mas a gente diz: entendi, não entendi, papai. Ah, mas eu sou tão jovem. Glória a Deus. Tu sabes, papai, como eu estou, papai. Tão fragilizada, papai. Oh, papai. Papai me compreende. Papai compreende coisa nenhuma. Papai compreende que você tem que fazer a vontade dele. Tá? Papai compreende que você tem que se arrepender. Você tem que estar debaixo do senhorio dele. Você não é mais criança, não. Até a criança tem um limite para ela. Aleluia. Para ela estar sem estar debaixo do pecado. Passou de uma determinada idade,
arrepender, se ela também não se portar da forma que ela tem que se portar, ela morre e vai para o inferno. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, amados, Deus está falando aqui nessa noite. Deus está falando, não é de salvação, não. Deus está falando de reino dos céus, que muitos não têm dado importância, que estão achando que uma vez salvo para sempre, está salvo para sempre, mas não vai entrar no reino do céu, e que isso aí vai te dar carta branca para você entrar no reino do céu. Não se arrependa não, para você ver se você não vai entrar no reino dos céus. É por isso que tem muitos teólogos que não acreditam, aleluia, na teoria, em alguns testemunhos, que muitos irmãos que não vivem só pela letra, mas vivem pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, e não aceitam quando muitos tiveram a oportunidade de terem sido arrebatados para o céu e para o inferno. E ali eles vêm relatando suas experiências, vêm relatando que no inferno se depararam com pastores, se depararam com ministros de louvores, se depararam com profetas, se depararam com toda classe que se há dentro da igreja, no inferno. E muitos não acreditam nisso. Eu já vi discussões terríveis a respeito disso. Não aceitam. Mas peraí, será que um lá no norte lá na Ásia, o outro lá no Ocidente, cada um no seu distrito, no seu continente diferente, nem se conhecem, vão estar tendo a mesma experiência em cada um, amados. Cada experiência confirmando a outra, em nome de Jesus. E tudo que eles falam, respaldado na palavra. Será, amados, que Deus se enganou? Será que Deus escreveu, falou acerca de céus, falou acerca de inferno, e agora Deus se arrependeu, voltou atrás e todo mundo vai entrar no céu? Será que o inimigo vai entrar no céu? O desobediente vai entrar no céu? Aquele que não quer se obedecer de jeito nenhum, que é amante em desfrutar da sua carne e dos seus prazeres? Seria esse Deus justo em falar, em requerer de uns e de outros ele abrir mão? Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus é fiel. Deus não volta atrás, ele diz que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Não vai passar. As palavras de Deus não vai passar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual a sua ideologia, eu não sei o que você almeja para a sua vida hoje, mas uma coisa eu quero te dizer: eu e você vamos morrer. Talvez eu morra mais cedo, eu possa até morrer mais tarde que vocês, e vice-versa, não sabemos. Não sei a minha senha. Sabemos que estamos numa fila. Todos nós estamos numa fila. Ninguém sabe a sua senha. Você não sabe a sua senha, eu não sei a minha senha. Talvez Deus até possa revelar. E está perto de partir, para se consertar. Mas uma coisa é fato: vamos partir. No nome do Senhor, almeje. Coloque aí no seu projeto de vida hoje, desejar entrar no reino dos céus. E coloque uma observação embaixo, que você não vai entrar nesse reino se você hoje não se submeter ao senhorio do Senhor. Se você hoje não se sujeitar a fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus está abaixo da sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem não se permite ser guiado, ser governado por Deus, não está no reino dos céus. Não vai entrar no reino do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode ter até uma vida aparente. Pode ser dizimista, ofertante, ministro de louvor. Estou aqui por misericórdia como pastora. Você pode ser profeta. Você pode ser missionário. Você pode ser o que for.
Você pode até mesmo dizer, pastora, não sou presbítero, não sou missionário, não sou pastor, não sou levita, não sou nada, eu sou membro. Mas eu tenho a minha vida íntegra. A minha conduta é, ó. Mas uma coisa que eu quero te dizer. Se toda a sua conduta, se tudo aquilo que você julga ser reto e bom, você pensa que aos olhos de Deus se torna nada, se você não tem sido guiado por Deus, se é Deus que não governa a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ministros de louvores, profetas, presbíteros, enfim, todos que aqui estão, praticam, que fazem, que exercem algum cargo dentro da igreja. Se vocês não têm deixado Deus governar, infelizmente, o que vocês têm feito diante de Deus se torna nada. E aí você me fala nessa noite, mas é aquele que não tem feito nada. Se o fruto dele é fruto de submissão ao Pai, se esse nada que ele tem feito é ordenança do Pai, é muito aos olhos de Deus. Ele tem agradado a Deus, ele está no reino, ele está com pés no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então entenda hoje, queridos, essa mensagem, que é muito importante em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente venha entender o porquê que Deus está falando. Se conserve, se converta, se arrependa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, glória a Deus. Você quer mostrar que Jesus é o seu Senhor? Você quer pregar? Você quer falar de Jesus? Você quer pregar de Jesus? Você tem que estar debaixo da vontade dele. Você tem que estar fazendo a vontade dele. Se você tem feito missões, se você tem evangelizado, se você tem falado do amor de Deus para outras pessoas, mas você não tem ficado seguindo a vontade de Deus, você não tem obedecido a Deus, você não está mostrando Jesus, você não está, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, carregando Jesus dentro de você. Para você carregar Jesus dentro de você, para que o Espírito Santo de Deus te encha da unção, do poder, da presença dele, é necessário que nós estejamos debaixo da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é obedecer ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aceite hoje, queridos, essa mensagem na sua vida. Eu aceitei ela para a minha vida. Analise hoje como está a sua vida. Se pergunte se você está sendo guiado. Pergunte a você mesmo. Você vai conseguir se responder. Pergunte a Deus se você está tendo dificuldade em encontrar essa resposta. Pergunte a Deus se Ele tem guiado os seus passos, se Ele tem conduzido as suas vidas. Ele vai te responder. No nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te responder. No nome dele vai ser glorificado e exaltado. Sabe por quê? Porque se você falar, olha, não tenho guiado, não tenho conduzido os seus passos, você vai ter que dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele está te dando mais uma chance. É mais uma oportunidade para você aceitá-lo. Não agora como Salvador, queridos, mas aceitar, fazer a vontade desse Salvador, obedecer ao Pai em nome de Jesus. Pare de pensar nas coisas terrenas. Tira o seu coração do tesouro terreno. Tira. Esquece as coisas terrenas. Em nome de Jesus, deixa que Deus acrescente. Busque o reino de Deus. Busque a justiça de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. E Deus vai acrescentar tudo que Ele tem para acrescentar. Você veio aqui hoje buscar o que é os acréscimos que Deus pode te dar? Foi isso que você veio buscar? Pois saiba que a hora que você entender que o reino dele, aleluia, a vontade
justiça que nós praticamos. Aí sim, tudo que nós precisamos. E olha que mesmo assim Deus tem me apresentado. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém desabrigado. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém que não está se alimentando, que não está se vestindo, que não está se calçando. Isso aí é cuidar de Deus para a sua vida. Mesmo sem você, talvez, estar preocupado em buscar o reino e a justiça de Deus, mesmo assim, Deus tem sido fiel para conosco. Deus tem necessitado. Olha o amor de Deus, olha a misericórdia de Deus. Aproveite essa misericórdia, aproveite esse amor. Desfrute dele enquanto é tempo. Queridos, fechou os olhos. A partir do momento em que nós fecharmos os olhos, acabou. Segue-se o juízo. Acabou. Cessaram as oportunidades. Cessaram as oportunidades de querer agora obedecer, de querer fazer alguma coisa. Chega. Tem tanta gente, querido, tantas pessoas que se dispõem a fazer tantas coisas, se sacrifica para tantas coisas, mas não se sacrifica para Deus. Às vezes eu fico ouvindo algumas pessoas de dentro da casa de Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando para mim, quando eu fui trabalhar com uma determinada pessoa, essa pessoa falou para mim que não me aceitava de vestido, tinha que usar legging. Essa pessoa não gostava de usar salto, ela tirou os meus saltos, falou que eu não podia usar salto. Eu gostava de usar batom, ela falou que não era para mim usar batom. Eu gostava de maquiagem, não pude usar mais maquiagem, porque não podia usar maquiagem. Eu tinha que usar o cabelo preso. E aí eu fiquei prestando atenção assim. E aí eu tive que deixar um monte de coisa para poder ficar com essa pessoa. Aí quando a gente está na casa de Deus, quando Deus fala, tira isso. Ah, foi Deus dando. Não faça isso. Ah, Senhor, de jeito nenhum. Pai, o que é isso? É uma dificuldade que o povo tem, queridos, para se submeter a Deus, para fazer a vontade de Deus, gente. É uma dificuldade. É um impedimento, é tanto impedimento, não é que o diabo põe, não. Ele fala que é o diabo que põe. O diabo vem e fala, nem pensei nisso. Nem pensei nisso para a sua vida, criatura. Tu está me dando ideia para me agir na vida de outra pessoa. Sabia que às vezes a gente é professor do diabo? Dá ideia para o diabo agir na vida de outra pessoa. Nem pensei. Você se veste desse jeito é porque você quer se vestir desse jeito. Sua aparência é desse jeito é porque você quer parecer desse jeito. Você tem feito isso é porque você quer satisfazer a sua carne, porque você está cheio do seu eu. Que a sua carne tem impregnada do que não presta. E aí nós queremos culpar, mas não conseguimos. Aí tem que ir para o jejum, tem que fazer jejum, aí eu tenho que fazer jejum. Aí mas eu não consegui, eu fiz jejum, não consegui, ainda assim eu não consegui. Pastora, eu não consigo, pastora. É tão difícil para mim, pastora. É difícil, porque você está cheia do seu eu. Então, no nome do Senhor Jesus, noite de Santa Ceia, noite que nós estamos aqui em memória do Senhor Jesus, para relembrar todo o sacrifício dele naquela cruz, mas o melhor, lembrar que lá na cruz, aleluia, ao terceiro dia, depois que ele foi quem morreu, ao terceiro dia, depois que ele estava ali naquela tumba, ele ressuscitou, queridos. E que agora ele não está aqui mais na terra, ele está nos céus. Aleluia, nos advogando, como nosso advogado fiel, como nosso Salvador. Relembrar que Jesus nos ama, relembrar que todo o sacrifício dele foi por amor, foi para que o véu fosse rasgado e hoje nós tenhamos livre acesso ao Pai. Você tem acesso para chegar ao Pai. Você pode chegar ao Pai em nome de Jesus. Você não precisa mais buscar, pegar cordeiro. Você não precisa mais matar animal, derramar sangue de animal. Os sacerdotes não precisam mais fazer isso por você. Aleluia, porque o cordeiro já foi entregue. Aleluia, por nós, já deu a vida, o melhor cordeiro. Muito obrigado. Aleluia, o sangue dele hoje tem poder, ainda tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. E não sinta-se um privilegiado, não está
está aqui, em nome de Jesus Cristo, Deus, aleluia, vai nos abençoar. Você que tem tido dificuldade de aceitar a vontade de Deus, peça perdão, fala para o Senhor. Ah, Senhor, pastor, eu quero, como é que eu faço? Como é que eu faço hoje para mim então deixar então Deus governar a minha vida? Você simplesmente vai dizer ao Senhor: Senhor, eu quero me arrepender nessa noite. Senhor, eu quero me arrepender de eu desviar nos meus passos, de eu querer conduzir, de eu escolher, de eu fazer, de eu acontecer, Pai. Eu me arrependo de tudo isso, por eu ter dirigido a minha vida esse tempo todo sem o Senhor. E hoje, eu estou aqui diante de Ti e aceito. Venha, Senhor, venha reinar, venha governar, em nome de Jesus Cristo, na minha vida, para a glória e louvor do Teu nome. Peça isso no momento que você começa a Deus. E se esforce. Sabe por quê, queridos? O reino de Deus é tomado por esforço. Não é assim que a palavra nos diz? O reino de Deus é tomado por esforço. É aqui. Aleluia. Glória a Deus.